Graça e paz, amados, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós vamos falar agora, continuar no segundo vídeo, onde nós estamos falando da unidade, a perseverança na verdade. Unidade é a perseverança na verdade. E nós falamos no vídeo anterior, né? Antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, entrar nas nossas redes sociais, comentar no final e dar um joinha, tá bom? Nós estamos falando no vídeo anterior, né? Essa é uma série chamada Caráter Cristão, é uma série de fundamentos da fé, onde nós estamos falando dos principais pilares da fé cristã, as virtudes que nós podemos desenvolver numa comunhão com Deus, numa vida no Espírito, e nós estamos falando no vídeo anterior sobre a unidade, a perseverança na verdade. Nós demos uma breve introdução, onde nós falamos da importância da unidade a nível pessoal, a nível familiar, na sociedade e principalmente no seio da igreja. Nós falamos, né, de alguns pecados, algumas coisas, algumas carnalidades, um ego inflamado, situações mal resolvidas nas vidas das pessoas que colocam em xeque, que geram distúrbios, divisões, brigas, confusões. E nós aprendemos no início, no final do vídeo, os três pilares da unidade. O primeiro deles, a unidade no Espírito. O segundo deles, a unidade em Cristo e em sua doutrina. Ou seja, a doutrina que fala sobre o Cristo, o Messias prometido a Israel, a nós os gentios que nos arrependemos. E agora nós vamos falar sobre a unidade em Deus Pai. Então continue conosco, abra o seu coração, deixe Deus falar com você, em nome de Jesus. Então, o que nós queremos dizer com a unidade em Deus Pai? A doutrina fundamental monoteísta do judaísmo está lá em Deuteronômio 6,4, onde a Bíblia Sagrada diz: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então aqui afirma a veracidade do Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, e também nós vemos a unidade desse Deus. É um Deus, né, formado por três pessoas distintas, todas elas são plenamente Deus, mas há um só Deus. Vou repetir, Deuteronômio 6,4, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E essa unicidade é também básica para o cristianismo. Nós vemos aqui o princípio que nós estamos falando, o princípio de unidade entre as três pessoas distintas, que segundo 1 Coríntios 8, de 4 a 6 e Tiago 2, 19, fala também dessa unicidade da Trindade maravilhosa, dentro desse relacionamento da Trindade extraordinária. Nós também podemos experimentar isso no nosso casamento, no relacionamento dos nossos filhos, no seio da igreja, na sociedade, né? Nós podemos experimentar uma dimensão de unidade se estivermos conectados com o Espírito Santo de Deus. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, a declaração abrangente de Paulo em Efésios 4:6, quando ele diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que se refere aqui? Refere-se, obviamente, à magnificente e eterna unidade que Deus dá aos cristãos pelo seu Espírito, por meio do seu Filho, Jesus de Nazaré, o autor e consumador, o Messias prometido, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então o objetivo do apóstolo em Efésios 4 é referir-se às funções específicas de cada membro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também enfatizar a unidade que existe entre eles, dentro da divindade, e o fato de que a unidade deles é o que mantém, de maneira soberana, amorosa e poderosa, a igreja unificada como um só povo. Amém? Outro destaque que nós queremos trazer é a unidade na pureza da verdade. Para que haja unidade entre os cristãos, entre os irmãos, é necessário pureza da verdade, pureza doutrinária, pureza escriturística. Ou seja, a implicação de que tudo que Paulo diz em Efésios 4, de 3 a 6, além de ser uma verdade essencial de que a igreja deve manter a sua unidade, é que também os crentes devem se unir em torno da verdade, e nunca em detrimento da pureza ou da clareza doutrinária. Eles devem lutar por uma unidade baseada no entendimento comum, nas coisas essenciais do cristianismo, de quem Deus é,
qual é a sua vontade para eles, que é derivado de uma compreensão comum, unida, de senso comum ali das Escrituras Sagradas. No entanto, hoje, há duas grandes tendências dentro da corrente principal da igreja evangélica, da qual nós fazemos parte, que compromete o conceito da unidade baseado na pureza. Uma delas é um movimento chamado movimento ecumênico, que diz que todo aquele que afirma seguir a Cristo é parte do único corpo, não importando o quanto alguns deles ignorem a sã doutrina e conservem certos erros e heresias. Esse raciocínio do ecumenismo diz que devemos ir além das diferenças doutrinárias, que para eles são irrelevantes, e apenas desfrutar uns dos outros, trabalhar juntos em todas as oportunidades. No entanto, preste atenção, se isso não estiver baseado numa fé verdadeira e salvadora no Senhor Jesus Cristo, torna-se uma falsa união, por não estar baseado na verdade, na doutrina escriturística, naquilo que Deus afirma na sua palavra. Não tem como o Espírito agir fora da verdade nos corações humanos, Ele se baseia, ele age, ele opera baseado na verdade da fé verdadeira e salvadora no Senhor Jesus Cristo. Outra tendência que existe nos nossos dias, que também é prejudicial, é fazer vista grossa a comportamentos e atitudes pecaminosos e aceitar todos sobre a sombra da igreja, não importando quanto sejam desobedientes à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em várias ocasiões, ensina que a unidade cristã não acolhe tais pessoas. Lá em Tito 3, de 9 a 11, diz o seguinte: evita discussões insensatas, Paulo aqui falando ao seu filho na fé, Tito, evita discussões insensatas, genealogias tolas, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, aquele que gosta de confusão, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma já está condenada. É o que diz a Bíblia. Ou seja, um herege que não se arrepende perde, pelos seus erros, qualquer direito de ser aceito dentro da unidade da comunhão da igreja. Além disso, Paulo aqui diz aos Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses 3,6, ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Que tradição é essa? A tradição cristã, a tradição apostólica, a tradição ou a doutrina, a verdade revelada ao longo dos séculos através da palavra de Deus e dos primeiros cristãos. A tradição aqui mencionada não era apenas uma regra de algum rabino ou mestre espiritual, outras regras humanas, mas o conjunto de fé e prática revelado a Paulo, aos apóstolos, ao próprio Cristo, nos 4 evangelhos, pelo Espírito de Deus. Isso é a tradição cristã, a verdadeira tradição cristã. Então a questão aqui é que a verdadeira unidade do Espírito pertence somente àqueles que afirmam a verdade de Deus e, como resultado, vivem vidas piedosas. Se há pessoas em nossas igrejas locais que persistem em ensinos errados e que se recusam a se arrepender de seu estilo de vida pecaminoso, nós que estamos caminhando com o Senhor não podemos ter comunhão com elas. Vou repetir, nós que estamos caminhando com o Senhor não podemos ter comunhão com elas. Não é com os pecadores lá de fora, do mundo, que não conhecem a Deus. Esse nós temos que sentar, nós temos que evangelizar, nós temos que influenciá-lo. O pior são aqueles que se dizem cristãos, que estão no meio de nós, mas vivem uma vida como se não tivesse nem aí para Deus. É esses que nós que estamos caminhando com o Senhor, não podemos ter comunhão com essas pessoas. Amém? Então tem que ficar bem claro isso aqui, tá bom? Outro destaque que nós trazemos para vocês é a preocupação de Cristo com a unidade. Jesus também tem essa preocupação e ele relata isso na sua palavra. Apesar do que a Escritura ensina com relação
a base genuína da unidade na pureza doutrinária e moral, muitos na igreja atual ainda não entenderam a definição bíblica de unidade. Elas prontamente apontarão talvez para João 17:21, quando a Bíblia diz, a fim de que todos sejam um, aqui é a oração sacerdotal de Cristo, dizendo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como dizendo, Jesus estava interessado que os cristãos fossem unificados a todo custo. Esse era o desejo de Cristo, esse era o coração do Messias. No entanto, essa é uma interpretação imprecisa desse versículo, quem pensa dessa maneira. João 17:21 é parte da oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus, que abrange todo o capítulo 17. Quando Jesus ora a fim de que todos sejam um, ele não está rogando que todo aquele que se torna cristão se relacione bem com todos os que professam uma fé semelhante. Não é como se desejasse meramente algum tipo de unidade na igreja, que ele então pede a Deus para realizar apenas para se desapontar, porque ao longo dos séculos a sua oração não foi atendida. Pelo contrário, se Jesus orou por união, podemos estar certos de que ela foi atendida pelo Pai. A oração de Jesus não é sobre como devemos nos relacionar externamente, mas que nós, na igreja de Jesus, nos tornaremos um interiormente, ou seja, na nossa vida interior, na nossa comunicação com o Espírito Santo. É através dessa relação com o Espírito Santo que nós seremos um realmente, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, e é o que Jesus está falando aqui, uma unidade no Espírito. Marcus Hayford, um pastor britânico, que ajudou a promover em Londres várias campanhas evangelísticas dos norte-americanos, como de L. Moody, Ira Sankey, no final do século XVIII, de 1800 na verdade, faz o seguinte esclarecimento adicional sobre os propósitos da grande oração de Jesus. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, na sua obra Our Lord Prays for His Own. O nosso Senhor ora pelos seus, traduzindo para o português. Essa é a editora Moody Press, uma obra em inglês. Ele diz assim: precisamos ser lembrados de que a oração do nosso Senhor não é a origem da união sobre a qual ele fala, ou a sua causa, mas é o fruto e seu resultado. Ele não está orando para que a união possa ser estabelecida entre ele mesmo e seu povo, a qual até então não havia existido, mas que a união que sempre esteve na mente de Cristo, no propósito de Cristo e no coração de Deus, e com base na qual Cristo desceu para ser o Salvador e o Santo Espírito para ser o Consolador, pudesse ser desfrutada e manifesta pelo seu povo fiel, o remanescente fiel. É isso que nós falamos aqui, gente, o remanescente fiel, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja do Senhor, mantém uma comunhão com o Espírito e mantém uma comunhão uns com os outros. Continuando aqui, as palavras dele, do Marcus Hayford, ele diz: ele, Jesus, iria por suas palavras espalhar a luz celestial ao redor e dentro deles, de modo que pudessem caminhar na luz como ele próprio estava na luz. E como o apóstolo amado nos ensina em sua primeira epístola, que assim nós teríamos comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, conforme diz 1 João 1,3. Pensando um pouquinho no que diz aqui Marcus Hayford, nós vemos que a oração de Jesus pela unidade dos crentes, que ele reiterou aqui na oração sacerdotal, João 17:23, é, portanto, para que a todos aqueles que forem a ele seja concedida a mesma vida eterna, para se tornarem participantes da natureza divina e terem o Espírito de Deus habitando neles. Ou seja, qualquer pessoa que vá a Cristo torna-se um com ele, e porque compartilha a sua vida, ele compartilha a mesma vida espiritual com todos os outros crentes. Essa realidade também é claramente explicada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios 12, de 11 a 13, e também o versículo 20, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas,
distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, né? Aqui está falando do corpo de Cristo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que Espírito é esse? Você pode ver que está com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. E ele termina dizendo, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Que corpo é esse? A igreja verdadeira do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, os santos de todas as eras, lavados pelo sangue do Cordeiro imolado, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E aí surge um outro destaque que nós queremos dar aqui. Qual o resultado prático da unidade? É muito importante nós compreendermos isso. Qual é o resultado prático? Na prática, aonde a unidade vai me levar? Vai levar a igreja do Senhor. A oração de Jesus aqui em João 17 foi atendida no fato de que todos os verdadeiros crentes são um nele. E essa unidade espiritualmente orgânica, a nossa fé igualmente preciosa, mencionada lá em 2 Pedro 1:1. Ela torna-se então a base da nossa prática e da nossa comunhão. Desse modo, então, a unidade verdadeira, dada por Deus, já está presente na igreja. Não é uma união para a qual nós, que compomos a igreja, necessitamos gastar muito tempo ou energia tentando produzir essa unidade. Porém, ela é uma coluna da verdade que devemos sustentar firmemente e preservar com toda diligência como verdadeiros cristãos. Se mantivermos adequadamente a preciosa unidade que é nossa em Cristo, no Espírito, o mundo verá as suas manifestações práticas. E desse modo, os incrédulos dificilmente poderiam receber um testemunho mais confiável da verdade do Evangelho. As instruções do apóstolo Paulo à igreja de Corinto sobre como demonstrar a unidade de maneira clara, prática, são claríssimas. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 1:10. Então nós vemos aqui a importância da unidade doutrinária também. É um outro destaque que nós queremos trazer aqui. O que nós queremos falar com isso dentro da unidade doutrinária? A declaração de Paulo, amados, lá em 1 Coríntios, em contraste com aquilo que vimos lá em Efésios 4, 3-6, em sua ênfase na unidade mística do corpo universal de Cristo, ela enfatiza aqui a unidade da igreja local, que hoje assoma como um padrão aparentemente impossível para muitas igrejas. A gente olha hoje para a igreja e fala, meu Deus, mas como é que pode, como é que vai ter unidade nessa confusão religiosa que nós temos hoje? No entanto, preste atenção, Deus, por meio do seu Espírito Santo, dá-nos poder para cumprir mandamentos que são humanamente impossíveis. Por exemplo, a ordem de Cristo a todos os crentes, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, de Mateus 5,48, sim, é possível. Esse alto nível de maturidade e santificação é atingível, senão Deus não mandaria a gente fazer. E igualmente, o objetivo de que os membros de uma igreja local estejam de acordo sobre as coisas de Deus, sim, em Deus é possível. A ordem do apóstolo, por exemplo, em 1 Coríntios 1:10, e que todos vós concordeis, é mais bem traduzida na versão King James, do inglês, que fala que faleis todos a mesma coisa. Ou seja, que tenham o mesmo linguajar, a mesma dinâmica, a mesma doutrina. Talvez seja potencialmente confuso e espiritualmente prejudicial para os incrédulos curiosos, bem como para os novos crentes ouvir cristãos supostamente maduros e experientes ensinarem coisas conflitantes sobre o Evangelho, a Escritura ou princípios do viver cristão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É também prejudicial que cada um fale as suas próprias opiniões sobre certas doutrinas. Isso pode resultar no surgimento de divisões, de facções, cada uma expressando em alta voz o seu próprio ponto de vista e criticando os demais, causa confusão, é movido por carnalidade e orgulho quem de tal maneira age.
Se uma igreja local, presta atenção, deseja ter um ministério vibrante e efetivo, deve falar a uma só voz sobre as questões doutrinárias essenciais. Vou repetir, questões doutrinárias essenciais. E suas instruções não devem ser oferecidas como itens de um cardápio, né? Como se fosse possível isso, dos quais os membros escolhem os que o agradam e ignoram ou criticam os que desagradam. Infelizmente, muitas igrejas hoje, universidades ditas cristãs, seminários teológicos e ministérios evangélicos adotam esse tipo de seletividade doutrinária e ética, o que é perigoso, irmãos. Podem apresentar uma fachada de unidade social e às vezes até organizacional, mas quando começam a ensinar doutrinas e convicções bíblicas, acabam vacilando e transmitindo sinais contraditórios. É claro que manter os absolutos e ser dogmático sobre a teologia ou a ética não é muito popular nos dias de hoje. A maioria das pessoas, incluindo mais e mais cristãos professos, é avessa a tais padrões definitivos. Por essa razão, muitos desejam evitar a aplicação específica e a obediência que uma solidariedade e convicção definidas quanto à doutrina sim exige. Então, com relação à verdade de Deus, amados, simplesmente não pode haver visões conflitantes. Com certeza não podemos e não devemos ser dogmáticos sobre que não é total ou claramente revelado na Bíblia. É o que diz Deuteronômio 29:29. Porém, Deus não discorda dele mesmo, né? E partes da Escritura não discordam de outras partes. Ou seja, a Bíblia tem uma coerência. Assim Paulo diz aos Coríntios e para todos os cristãos que devem ter uma unidade doutrinária, uma unidade que é baseada clara, completa e somente na inspirada palavra de Deus. Evitar sim divisões, confusões e todas essas coisas. O apelo do apóstolo Paulo é que haja uma concordância doutrinária, né? E seja baseada toda essa concordância, obviamente, nas Sagradas Escrituras e cumprida em Jesus Cristo, completada por meio dos ensinos dos apóstolos. O chamado de Paulo é por um padrão que se aplica a todos os grupos de crentes. Como ele disse, eu vou terminar aqui, Filipenses 3:15-16, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já temos alcançado. Ou seja, o seu padrão, o padrão de Paulo, era a doutrina apostólica, que ele pessoalmente ensinou e exemplificou para as igrejas. 1 Coríntios 2:4 e o versículo 17 de Filipenses 3. Amém? Deus abençoe. Amém.